Aí, gente, então começamos. Eu queria pedir para vocês depois colocar, nem se for um ok ou oi no chat, porque aí eu recebo no meu e-mail todo mundo que está aqui, e aí fica mais fácil de, de colocar a presença para vocês, tá? Aí a Isa coloca o nome do João também, porque não vai ter como ele colocar o ok dele. Bom, gente, então vocês leram o texto, né, sobre a importância e o papel da teoria da literatura, e a gente vai conversar um pouquinho sobre ele. Bom, não sei se vocês chegaram a ver o videozinho que eu coloquei para vocês começarem a pensar a respeito do papel da disciplina da teoria da literatura. Bom, primeiramente, vamos pensar no curso de vocês. As disciplinas de teoria da literatura vocês têm no primeiro e no segundo ano, é isso? Ah, o João apareceu. Isso, prof. Primeiro e segundo ano, então. Bom, geralmente, o que até a autora fala no texto é que essa disciplina, ela tende a aparecer no começo do curso de letras mesmo, e depois vem aí as literaturas, né? Literatura brasileira, literatura portuguesa, enfim, literatura infanto-juvenil. E uma das discussões é justamente essa questão de como atrelar, né, a teoria à prática da análise literária. E a grande questão é justamente de que muitos graduandos em letras, ou até mesmo professores depois da educação básica, não se sentem seguros para fazer uma análise literária. Então, antes da gente começar a discutir o texto em si, eu queria que vocês falassem um pouquinho também sobre a experiência de vocês e do quanto vocês se sentem seguros ou não para fazer uma análise literária. Quais são os elementos da teoria da literatura que ajudam vocês, ou que já ajudaram, já fizeram com que vocês avançassem na leitura que vocês fazem de uma obra literária? Quem começa? Prof, eu vou falar. Então, particularmente, eu amava essa matéria de teoria da literatura, porque eu adorava analisar tudo assim, mas a gente sempre fica com aquela dúvida se a gente está analisando certo, se é aquilo mesmo que o autor está passando, que a gente está recebendo, né? E várias vezes também eu, a Thaís e a Vitória, a gente fazia os trabalhos e a gente sempre discutia, porque não chegava no consenso. Tipo, um achava que era uma coisa, outro achava que era outra coisa. Mas enfim. Mas eu amava mesmo assim, e também essa matéria me ensinou a gostar muito de conto. Nossa, eu comecei a amar conto. Acho que é isso. Eu também. Eu não conhecia um monte de tipos de textos que a gente aprendeu, tanto conto quanto crônica. Eu amo crônica. Agora eu descobri que eu amo crônica, mas eu não sabia. E nas análises é muito interessante que a gente ficava sempre com o papel que a professora passava, olhando para ver o que está certo, o que está errado, discutir entre si, e às vezes a gente não achava uma resposta correta. Mesmo ali com a consulta. O trabalho para a professora. Vocês tinham que enviar uma versão da análise de vocês. Uhum. Essa análise que vocês faziam, geralmente ela era aprovada ou não pelo professor? Aprovada. Era aprovada, sempre. A gente sempre tirou nota boa nessas coisas. Mas tinha umas coisas que a gente errava, óbvio, né? Mas a gente mas não, tipo, de análise, de saber o que o autor tá querendo dizer com isso ou aquilo, a gente normalmente acertava.
Mas é que nem no texto estava falando que a análise vai muito além do que saber o que o autor quis dizer naquele momento, né? No texto tem isso. E é real, porque eu leio agora querendo pensar assim, o que ele quis dizer aqui? Mas não é só isso, tem tantas outras coisas para a gente analisar, né? O prof. Dica. Eu sempre fiz os trabalhos com o Rafa, né? E aí, em teoria da literatura, os textos, o que a gente fazia? Um cuidava mais da parte, por exemplo, de cuidar de ambiente, personagem, e o outro ia mais para a parte de viagem mesmo, de viajar no texto, assim. E aí depois a gente pegava, assim, olhava tal, depois quando a professora corrigia, olha, a gente acertou aqui ou não acertou, né? E foi uma matéria, igual a Camila falou, que fez eu gostar muito de conto depois. Passei a gostar muito de conto e crônica também, depois. Legal. É que a análise do conto, ela parece que como o texto é mais curto, né, do que um romance, por exemplo, então permite com que a gente consiga pensar em todos os elementos, né, analisar com mais detalhes. Um romance já é um trabalho com muito fôlego, né, não é assim para você analisar o romance do dia para o outro, né. Quem mais aí, gente? Prof. Diga. Eu nunca gostei dessa matéria de teoria da literatura, não gostei. Muito nome diferente para decorar. Eu odeio decorar as coisas. Eu sempre gostei da literatura brasileira, literatura portuguesa, porque eu viajava. Eu ficava com a parte do trabalho de viajar. Essa era a minha parte. As análises eram tudo da Camila, que decorava as coisas. Mas eu gostava muito de poesia no ensino médio. Escrevia poesia do dado. Aí agora eu odeio, porque muita coisa para analisar. E comecei a gostar mais de romance, porque dá para viajar melhor, sem muita teoria. Ai, Vitória, você é a melhor. Na verdade é que o poema ele é muito sucinto, né? Então, nossa, é muita coisa. Tem muita coisa para você explorar. E eu falo que principalmente os poemas barrocos, que são uma loucura, né? Assim, para você conseguir compreender tudo que o autor faz, é um trabalho e tanto, né? Às vezes a gente lê num primeiro momento e não consegue nem compreender muito bem. Então, é um exercício constante. Eu falo assim, que a minha experiência com a teoria literária foi inicialmente estranha, porque eu tinha um professor que ele era arquiteto e, obviamente, assim, né? A formação dele não era de letras, basicamente. E quando ele ia para a questão da análise, ele viajava muito, mas muito mesmo. E eu olhava para aquilo e falava, o texto não está dizendo isso mais nunca, né? A Maria Ângela é assim. Ah, é? Tinha os negócios, nossa, ela tira umas coisas que você fala assim, na onde que ela tá vendo isso? Meu Deus, não tinha isso. Deixa eu contar uma história. Teve um conto, eu não lembro qual, mas tipo, foi assim, que ela falou uma parte assim, que no meio do conto, tipo, exatamente no meio do conto tinha não sei o que representava a divisão do, sabe, do... Ô Camila, era uma piscina. Isso, da piscina, Era a crônica, eu acho, a piscina de Fernando Sabino, se eu não me engano. Aí a piscina era divisória tanto no sentido simbólico quanto da estrutura. Que eu fiquei, meu Deus do céu! Era só uma piscina mesmo. E assim, eu não conseguia ver, e ainda mais quando você chega no primeiro ano de letras com uma visão de literatura ainda muito rasa, né? E aí você se depara com uma análise dessa e fala, oi, onde eu estou, né? E eu lembro que isso me deu um certo desespero, do tipo, será que um dia eu vou conseguir fazer uma análise dessa? Porque era muita viagem. E depois, assim, quando a gente ia para a nossa análise, quando a gente tentava viajar, a nossa viagem não era cabível, não era aceitável. Então, a gente entra em uma outra questão, que até mesmo no texto
a autora vai citando, que é quando o professor tenta impor muito uma única visão acerca do texto, né, e não permite com que o aluno se sinta livre e seguro para fazer a sua análise. E isso, de certa forma, o que faz com que o estudante pense que só uma leitura é cabível e que a gente nunca, né, pensando como aluno, a gente não vai estar capacitado para... O que está aqui? Não pode conversar na aula, exatamente. que a gente não vai estar capacitado para fazer aquela leitura, a única leitura que é considerada correta. Então, assim, por mais que o papel do professor seja orientar, né, e podar muitas vezes essas asas que querem ver coisas que não existem no texto, mas, por outro lado, também não pode fazer com que apenas a sua leitura seja possível, porque isso vai gerando um desconforto, uma insegurança, e isso acaba por levar ao quê? A professores que se amparam muito em análises já feitas. Então, pensando em professores do ensino médio, pegam aquelas análises do livro literário que vai cair no vestibular e trabalha com aquela análise, sem nem mesmo, muitas vezes, ter lido o livro, sem nem ele mesmo ter feito a sua interpretação, a sua análise, né? Sempre usando esse material como apoio, realmente. E muitas vezes a gente tem um professor que vai ficar no que a Thaís comentou, né, no que o autor quis dizer e só, sem fazer análises da estrutura, né, que é um elemento também importante. Por isso que a dupla ali, o João e o Rafael, dava certo, né? Porque um ficava com essa questão mais estrutural e o outro com a parte de interpretação. E aí se juntava, né? Mas, de modo geral, a Bruna está falando que ali a Isa também. De modo geral, o trabalho é basicamente de juntar isso, a estrutura, mas não é só a estrutura, né? E também olhar para a questão discursiva, textual, e de como que isso pode ser interpretado. É uma junção mesmo. Eu, particularmente, sempre gostei de partir, porque eu sou uma pessoa sistemática, então eu preciso de um esqueminha para fazer as coisas. Então, quando era para fazer, por exemplo, uma análise de um poema, eu sempre começava pela questão estrutural. Tem rima? Não tem rima? Se tem rima, qual que é o esquema de rimas? Tem o mesmo número de sílabas métricas? Não tem? Eu começava por essa questão bem estrutural, que é o que aparentemente é mais... Não que seja mais simples, né? Depende muito do perfil, mas que para mim era o mais cômodo, porque eu comecei... É mais chatinho, prof. Essa parte é mais chatinha, eu acho. Eu acho essa parte a mais chatinha de bem... Depende, né? Mas é que me dava uma certa tranquilidade, que eu pensava, agora eu só vou ter que ver aquilo que é mais exato no texto, né? E depois você vai para a questão da interpretação e de tudo, e como que aquela estrutura funciona no sentido, porque esse é o ponto central da teoria da literatura. Não é simplesmente você saber porque o narrador é tal, ou o esquema de rima é tal, mas como que isso afeta no sentido do texto, né? E aí a gente toca na questão básica lá do Dom Casmurro. Não é à toa que o autor, o narrador é um narrador personagem, né? E é um narrador que só sabe do que ele vê, ele não sabe o que o outro pensa. Isso traz um efeito importantíssimo para a obra. Justamente o dilema traiu ou não traiu surge justamente por conta do narrador, porque se fosse um outro tipo de narrador, se fosse um narrador onisciente,
falando, né, do outro, não teria drama nenhum no Dom Casmurro, porque a gente iria saber a resposta, né? Então, saber a classificação do narrador ali é o ponto central, é o que faz com que a gente vá ficar na dúvida. E isso aí, todo mundo, vou tentar provar por A mais B que a Capitu traiu. Vou provar por A mais B que o Bentinho era um louco e ele era muito ciumento. Mas a gente não tem como dizer, provar isso. A Vitória Ranço que tem, né? Porque durante muito tempo a gente ficava assim, mas traiu. Quer dizer, a gente esquece que nós estamos vendo apenas uma perspectiva, né? Se a história fosse contada pela Capitu, a história seria outra. Se fosse contada por um narrador de terceira pessoa, um narrador onisciente que sabe o que cada um pensa, a gente teria uma outra história, né? Então, a teoria da literatura, ela nos ajuda justamente a não ficar preso numa leitura específica, e a gente pensar como essa construção, ela é importante. A Isa está falando, senão seria apenas achismo, né? Exatamente. Que a maioria das pessoas fazem isso, né? Mas eu acho que a Capitu traiu. Tá, você pode achar, mas prova no texto que ela traiu. Como que você pode provar, né? Se fosse a Capitu narrando, iam falar que ela estava mentindo, obviamente, né? Então, eu falo que quando você pega uma briga de um casal, você ouvir um e ouvir outro, são versões diferentes. Qual é a verdade? Cada um vai ter a sua, cada um vai ter a sua versão. A verdade, ela não existe, né? Cada um constrói a sua. Que a Isa está falando, né? Que seria um achismo se não tivéssemos uma teoria literária. Exatamente, cada um ia se permitir fazer a interpretação que quisesse. Por isso que é até complicado quando a gente pensa nesse, o que o autor quis dizer. Porque pode ser que a gente não consiga realmente saber o que ele quis dizer, né? Mas o que ele permite que seja dito por meio do texto, né? Quais são as interpretações possíveis? Por isso que a gente tende a evitar o que o autor quis dizer, mas o que o texto permite que seja dito. Prof. Diga. Até por isso, muitos autores falam que tipo, a maioria, eu acho, né, não revela a verdadeira, tipo, o que ele quis dizer com aquilo, né? Ele deixa a liberdade dos leitores para interpretarem do jeito que quiserem. Sim, e o texto literário, uma das características é justamente essa, né, de que permite mais de uma leitura. Não é um texto fechado, né? Tem até um texto do Humberto Eco, que é a obra aberta, né? Justamente que a obra literária, ela não está fechada, ela não tem um sentido específico, é diferente de um texto informativo, por exemplo, né, que é mais objetivo. O texto literário, ele permite justamente essa interpretação, não é qualquer interpretação, né, porque tem gente que vai viajar demais, mas é aquilo que você consegue comprovar por meio dos recursos linguísticos. Prof. Diga. Eu lembro que teve um caso de uma questão no Enem que caiu uma música há alguns anos atrás, não sei quantos anos. E eu não lembro quem era o cantor, mas eu acho que era o Nando Reis, que falava da interpretação da música. Aí ele falou assim, gente, ainda bem que vocês encontraram isso, porque eu não estava pensando nisso, não. Exatamente. Nem ele acertaria a própria questão. Porque às vezes ele não quis dizer, né? Que é uma grande questão também, porque às vezes a gente fala assim, mas eu não quis dizer isso. Você pode não querer dizer, mas você disse, né? Você não quis ser preconceituoso, mas você foi, né? Então, nem tudo que a gente diz, a gente queria, a gente tinha essa intenção. Mas pode ser que por meio, a forma como a gente escreveu, a forma como a gente disse, isso acaba se revelando, né? Então, por mais que ele não tivesse a intenção explícita, o texto dele permitiu aquela interpretação, né? Então, isso também é importante, desde que você consiga comprovar por meio do texto aquilo,
né? Senão a gente vai aceitar essas viagens mesmo. Então, pensando no texto da Vera Lúcia Mazzanati, que ela fala o papel da disciplina Teoria da Literatura na formação do professor de literatura. Então, o que a autora vai falar é justamente, ela defende esse olhar sobre a teoria da literatura, mas também questiona a forma como isso tem sido trabalhado nas aulas, né, dos cursos de letras. E vocês devem ter visto que até mesmo os professores, quando foram questionados, hesitaram um pouco na forma de falar, mas qual que é a metodologia que você usa? Qual é a sua abordagem? Né? E tinha um certo receio de dizer, eu uso tal abordagem. Né? Então, porque muitas vezes o professor não quer dizer que ele tem um olhar estruturalista, né, porque isso pode gerar mal, ou ele também não quer dizer que ele é só textual, que ele é só, enfim, né, ele não quer se definir, e isso também faz com que a gente não saiba como isso se dá na prática, né, e quais são as consequências disso na formação do aluno de letras. Então, nós tínhamos lá no texto um histórico sobre a disciplina, acho que eu vou tentar compartilhar com você os slides. Se acontecer qualquer coisa, eu volto, não baguncem, tá? Nem falem mal de ninguém, que fica gravado, vocês sabem. Cadê? Vocês estão conseguindo ver? Sim, prof. Sim? Então tá. Bom, então, lá no texto, nós temos um histórico da disciplina, então não é uma disciplina tão recente, né, como vocês devem ter visto lá no texto. Então, é uma disciplina que surgiu na década de 50, um projeto ali do Afrânio Coutinho. Depois nós temos a disciplina sendo criada na USP pelo Antônio Cândido e para o Antônio Cândido. Então, era uma disciplina que não existia, e aí é importante a gente pensar nessa formação do Antônio Cândido, porque ele era um sociólogo, então ele não era um estudante de letras, ele estudou sociologia, e por isso que quando a gente pensa naqueles textos de direito à literatura, a formação do homem, né, é esse olhar mais sociológico mesmo, né, o papel da literatura na sociedade. Isso diz muito sobre esse crítico literário. Então, pensando que ele era professor aqui em Assis, né, na Unesp, ele que é um dos fundadores aqui do curso de letras, e aí quando ele vai para a USP, então esse curso é criado, e aí ele começa a pensar nessas técnicas de análise, né, que ele chama de técnicas de análise de como ler a literatura. Então, a disciplina foi ganhar força na década de 70, né? Então, ali com uma ênfase numa ou noutra tendência crítica, a disciplina tinha como objetivo comum, nos vários lugares, fornecer uma fundamentação teórica necessária ao estudo literário das obras, justamente para não ficar nessa ideia do achismo, né? O que eu acho sobre a obra. Depois nós tínhamos lá o Afrânio Coutinho, não apresenta preocupação com as relações entre teoria e prática, né, porquanto sua tendência de trabalhar com a generalidade. Então, o Afrânio Coutinho, ele estava mais preocupado com a teoria em si, né, e para Cândido,
a ênfase recai sobre o estudo concreto das literaturas, né? Então, ele estava mais preocupado com a análise do texto em si. Então, são focos diferentes. Um olha mais para a teoria, o outro olha mais para o texto, né? Nós temos na década de 60 o formalismo russo, né, que faz com que a gente tenha uma preocupação maior com a estrutura, realmente, né? Então, justamente pensando naquela ideia do poema, de analisar esquema de rimas, métricas, enfim, opondo-se ali às explicações sociológicas, históricas e biográficas. Essa questão também do estruturalismo, isso repercute muito no ensino que nós temos de literatura na escola, quando a gente pensa naquela forma de ensinar literatura que está preocupada, quais são as características do movimento tal, né? Mais preocupado com questões estruturais, formais, do que propriamente com o texto. Né? Muitas vezes vem todo o esqueminha e aí trechos do texto. Né? Então, é um reflexo justamente dessa visão estruturalista, que hoje a gente tenta reconstruir aí, pensar de forma diferente, sempre do texto para depois pensar a questão estrutural. Até isso é importante vocês pensarem, porque, de modo geral, quando, né, vocês estiverem no estágio, na sala de aula, o ideal é sempre partir da leitura do texto. E depois de pensar o texto, discutir, aí vocês vão tentar sistematizar aquele movimento literário. Enfim, até acho que quem fez o curso do livro didático, acho que a Alessandra falou um pouquinho sobre essa questão de como a literatura aparece no livro didático, porque ele aparece, geralmente ele segue a questão da história, né? Então, segue a ordem cronológica dos movimentos literários, enfim. Então, aí há diversas discussões acerca disso. Depois nós temos lá, então, um questionamento acerca da própria necessidade ou da possibilidade de se falar teoricamente, cientificamente de literatura, e não ficar só apenas naquela questão mais da interpretação. Ao longo dos anos 80, o estruturalismo cedeu lugar a uma série de teorias, né? E aí a gente tem o estudo das teorias da literatura, o estudo da periodização, dos gêneros, da natureza e função da literatura, tanto que tem gente que, em vez de trabalhar com a sequência cronológica da literatura, prefere trabalhar, por exemplo, com a questão dos gêneros. Tem alguma disciplina de vocês que não é assim? Que trabalha, por exemplo, só poesia? Não tem alguma optativa, alguma coisa assim? Ou trabalha, por exemplo, uma questão temática e vai toda a disciplina em torno daquilo. Na escola, de modo geral, isso não acontece, né? Na escola, geralmente, a gente segue o esqueminha cronológico lá do trovadorismo, né? Aí vai para o humanismo, classicismo e por aí vai. Mas eu acho que tem optativas de literatura de vocês que aí tem só poesia, ou só por gênero, né? Não só por... E tem professor que opta por trabalhar a questão temática. Quando eu estava no curso de letras, a minha professora de literatura era literatura portuguesa, deixa eu tentar lembrar, acho que era literatura portuguesa. Ela trabalhava com a questão temática, ela seguia os movimentos literários, mas ela
optou por trabalhar só o amor. Então, ela pegava todos os textos, envolviam amor, para a gente ver como o amor aparecia em cada movimento literário. Então, ela mesclava um pouco dessa questão dos períodos literários com a temática. Mas aí é bem específico, né? De modo geral, os gêneros aparecem misturados. E aí, uma reflexão analítica e crítica sobre as manifestações literárias. Bom, o Cândido adotou duas linhas, né? Então, ele tem ali, que ele apresenta, ensinar de maneira aderente ao texto, né? Evitando teorizar demais e procurando mostrar de que maneira os conceitos lucram em ser apresentados como instrumentos de prática imediata, isto é, de análise, então um foco no texto em si, e escolher textos de cursos dos primeiros anos, usando os autores clássicos, mas para os de quarto e os de especialização, dar a oportunidade de estudar escritores do modernismo e de entrar em contato com os clássicos de maneira atualizada. Ele fala sobre essa questão dos clássicos, porque a gente teria, nos textos mais clássicos, um esquema mais fixo, vamos dizer. O modernismo, ele tem textos dos mais variados, né? Tem com rima, sem rima. Então, para você teorizar a respeito do modernismo, você precisaria ter uma bagagem maior. Por isso que ele fala de deixar para os últimos anos e deixar os clássicos para os primeiros. O que também a gente poderia pensar de como seria isso se vocês fossem trabalhar apenas os clássicos literários nos primeiros anos. Imagine, primeiro ano, analisando, sei lá, os Lusíadas, ou analisando Dom Quixote, sei lá, qualquer coisa do gênero. E o quanto que isso também não pode gerar um espanto para alguns alunos, né? Porque não é uma leitura fácil. Então, são duas possibilidades que o Cândido apresentava. Aí a teoria da literatura é considerada como pré-requisito para os estudos de literatura portuguesa e da literatura brasileira. Por isso que muitos como fala? Programas, né, dos curriculares aí dos cursos de letras fazem isso, que eu acho que é o que acontece com vocês, né? De ter teoria literária nos primeiros anos, como pré-requisito mesmo, para depois ir para a literatura portuguesa e brasileira. Em que ano vocês têm literatura portuguesa? Parece que eu não... Quem que dá literatura portuguesa? Agora é a Maria Miguel. A Maria Miguel? É no terceiro ano, então? Eu acho que sim, porque a gente ainda tem literatura portuguesa. A gente teve ano passado também, começou desde o segundo, prof. Ah, começa no segundo. Tá. Então, no primeiro, vocês tiveram o quê, afinal, de literatura? Teoria literária? Acho que era só teoria. Só teoria. Ah, então é esse esquema mesmo, de tomar a teoria literária como pré-requisito, né? E depois, a partir disso, começar a ver a literatura brasileira, portuguesa, enfim, as variedades de literatura, né? Dependendo da literatura africana, né? As literaturas de língua portuguesa, vamos pensar. E aí, então, nós temos essa questão ali da insegurança gerada em alguns professores, que fazem com que, na maioria das vezes, ou eles fiquem com o que o autor quis dizer, ou recorra a análises prontas, né? Então, por isso, a
a autora, né, vai falar justamente se essa disciplina de teoria da literatura ela é suficiente para trazer aos graduandos, aos licenciandos de letras, essa segurança necessária para uma análise literária. E, mesmo tendo cursado a disciplina Teoria da Literatura nos anos iniciais do curso, os discentes não trazem a experiência que lhes possibilite desenvoltura ao lidar com os textos e, ao chegarem ao 4º ano, as dificuldades ainda são muitas. Então, é justamente o que ela vai discutir, se é a forma como isso tem sido trabalhado ou realmente os alunos, né, a abordagem não está muito clara, ou os professores se limitam a uma única leitura, enfim. De modo geral, o que vocês sentem? Que vocês melhoraram, né? Se vocês pegarem um texto literário, vocês conseguem realizar uma análise melhor, ou ainda se sentem muito inseguros? Ainda tem muita insegurança na hora de analisar um texto. Eu acho que são muitas coisas para lembrar, e eu sempre tive a impressão de que a faculdade, tipo, por mais que um professor se esforce, ele nunca consegue abordar muita coisa. Então, eu fico sempre pensando que, tipo, por mais que eu estude, sempre falta alguma coisa, sabe? E enquanto eu passo por essas disciplinas de literatura na faculdade, eu sempre me sinto um pouco até triste, porque eu gosto muito de literatura, só que parece que o tempo voa e a gente não estuda quase nada, sabe? Porque é muito extenso, é muita coisa, mas, tipo, o curso tem 4 anos só, então não dá para estudar muita coisa. Por isso, Fernanda, que tem, dependendo da faculdade, opta por você trabalhar só linguística, então você sai formado em linguística, ou você sai formado em literatura, porque aí você consegue ver mais sobre aquele conteúdo. Claro que isso, em relação ao conteúdo, é muito positivo, né? Mas, deixa eu só parar aqui Mas na área de trabalho, não, né? Exatamente. Na prática e do trabalho, isso já dificulta um pouco, porque você limita a sua formação. Então, tem pontos positivos, mas também tem esse probleminha, né? Vamos dizer. E assim, eu acho tão difícil quando a gente tenta separar as coisas, porque eu acho que a linguística, e eu vendendo meu peixe, né? Eu acho que a linguística, ela ajuda tanto no olhar que a gente tem sobre a literatura. E bem juntas, praticamente, né? Exatamente, elas estão muito relacionadas, e a literatura, ela também nos ajuda a não só pensar na questão da língua, pensar do mundo, né, da vida. Então, assim, você se limitar a uma dessas áreas, parece que você perde um pouco do que é a amplitude da nossa língua. Ela é um esquema, ela tem as suas teorias, essas teorias linguísticas podem ser usadas para análise literária, e a literatura também nos ajuda a pensar nas possibilidades acerca da língua. Então, elas estão muito relacionadas. Por isso que o que se espera, na verdade, é que o curso de letras prepare, obviamente, mas que posteriormente vocês venham a fazer uma especialização, um mestrado, né, um doutorado, que vocês consigam estudar mais a fundo aquele assunto. E ainda assim, nem sempre a gente consegue, porque ainda você vai delimitar. Por exemplo, tem gente que se especializa em poesia, né? Tem gente que se especializa em romance, e ainda às vezes é num ponto específico, no romance de fulano de tal, né? A Maria Ângela, que estuda muito a Clarice, né? Clarice? Clarice.
Então, assim, provavelmente ela vai entender de outros autores, sem dúvida, mas ela está funilando, você vai delimitando ali a sua área. Então, o que se espera é que vocês avancem nesse estudo, nessa constante análise, e acho que é importante a gente pensar que quanto mais a gente faz aquela análise, quanto mais, tudo, né, na vida, quanto mais você escreve, melhor você escreve, quanto mais você analisa o texto, mais segurança você passa a ter. Então, acho que as análises feitas pelo professor ou feitas pelo crítico literário, elas nos dão um norte, né, do que é possível. Porque quando a gente chega ao curso de letras, a gente não tem noção de tudo que é possível ver no texto literário. A partir do momento que a gente vai vendo essas outras leituras, a gente começa a ampliar a nossa visão sobre o que é literatura. Acho que esse é um ponto importante, até para que a gente consiga entender o que é a literatura. Então, e até o que é interessante a gente pensar é que a autora do artigo que vocês leram, ela não está defendendo uma posição ou outra, né? Ela não está ali, o estudo tem que ser mais teórico, ou o foco tem que ser mais no texto, qual que é a perspectiva melhor? E, na verdade, ela quer mostrar o quanto que a teoria da literatura, ela ajuda o professor, ela ajuda o estudante, e principalmente a saber diferenciar o que é literatura. Você só vai saber se isso é literatura ou não a partir do momento que você tem toda essa bagagem de análise literária, que você tem essa bagagem de teoria literária, porque aí você começa a observar o quanto que determinada obra que você leu poderia ser melhorada se o narrador fosse assim, ou se essa estrutura não fosse tão óbvia, né, ela permitisse uma leitura mais subjetiva, enfim, você começa a refletir sobre o texto, né, e consegue delimitar melhor a obra literária, que eu acho que é uma dificuldade, né, porque quando a informação ela vem muito óbvia, a gente fala, nossa, mas que texto sem graça, né? Então, a gente começa a ter um olhar mais apurado. E acho que uma das questões importantes do texto que vocês leram é justamente de ressaltar o quanto que essa disciplina ela tem que fazer com que o leitor, o aluno, né, o graduando de letras, ele consiga produzir os seus conhecimentos, produzir a sua análise, né? Então, o professor não pode, né, é muito rígido, né? Mas ele não deveria limitar demais, ele tem que estimular o aluno para que ele consiga ter o seu olhar sobre o texto. Obviamente que vai ser sempre orientado por esse professor, para que não tenha alguma interpretação muito equivocada, mas também não é uma única interpretação aceitável, né? Então, é importante apresentar as ferramentas, apresentar a teoria literária, mas também permitir que o aluno consiga ter o seu olhar sobre o texto. Senão a gente vai ficar só reproduzindo a interpretação que o Cândido fez da obra tal. Ou a gente vai ficar reproduzindo o que o Alfrânio Coutinho disse de tal texto, né? Então, até mesmo tem vários, né, vários trabalhos de análise literária, e aí a gente tem que lembrar que essa é uma das leituras, e a gente poderia ter outras, né, e faz com que a gente tenha aí
vários trabalhos de mestrado, de doutorado sobre uma mesma obra, e nem todas vão dizer a mesma coisa, elas vão apresentar versões diferentes, né? Então, a teoria da literatura, ela deve servir de base para que a gente consiga analisar um texto com mais segurança, né? E não ser um recurso para limitar as nossas análises. Bom, estamos aí já 9h e eu queria ouvir mais de vocês, porque agora ninguém está na câmera, está todo mundo quietinho, e eu queria ouvir de vocês o que vocês pensaram a respeito desse texto. Prof, calma aí, que tem um vizinho fazendo festa, já vamos ligar para a polícia. Mas, enfim, essa última parte que você falou do texto, eu achei muito interessante, porque eu sou muito presa nessa maneira. Sempre que eu vou fazer análise, eu me sinto insegura, eu vou lá pesquisar outras análises para ver se eu estou certa, para eu poder escrever. Realmente tem professor que aceita você colocar análises que você já conhece e adicionar o que você acha, mas tem professor que ainda assim hoje não aceita. Aí a gente realmente fica meio preso nisso. Parece mais cômodo só reproduzir o que alguém já disse, né? Aí a gente acaba fazendo, não porque a gente acha certo, mas porque a gente precisa de nota. Tem isso também, né? Nessa posição de aluno, é isso, né? A gente acaba ficando na visão, principalmente na abordagem que tal professor tende a olhar, né? Um professor que gosta mais de tal perspectiva, então a gente tende a seguir isso, né? Mas é um problema tanto que o texto, ele finaliza refletindo justamente sobre isso. Se o professor, vamos pensar já no estudante de letras que se formou, né, é professor, se ele tem dificuldade com as questões teóricas da literatura, se ele não consegue definir o que é uma boa literatura ou não, o que é uma boa literatura, o que é uma má literatura, né? E todas essas questões. Como que ele vai ensinar, como ele vai trabalhar literatura com os seus alunos? Que tipo de análise ele vai fazer? Então, isso gera um ciclo, porque o professor se forma inseguro e ele não consegue aplicar e fazer a sua análise na prática ali, ele não consegue passar para o seu aluno que está ali se formando leitor ainda, diante do que é a literatura. E ele vai ficar pegando o resumo da internet e reproduzindo esses resumos, né, que é um clássico, sem muitas vezes o texto. Desculpa, professora, eu só ia falar que eu acho que isso também se dá pela disparidade de noção intelectual dos alunos e dos professores, porque alguns professores eles não conseguem perceber o nível dos alunos deles, e aí acaba que eles vão colocar um texto para os alunos analisarem, e é uma coisa assim extremamente complexa e fora da realidade do aluno, né? Então, o que vai fazer? Vai, obviamente, procurar uma outra análise e vai reproduzir um conhecimento que ele não tem, e aí ele não aprende nada. Exatamente, isso é realmente importante, Fernanda, porque algumas informações básicas para você entender tudo. Eu falo assim, por exemplo, uma análise do texto bíblico, né? Se você não tiver informação sobre o contexto, você pode fazer interpretações equivocadíssimas, né? Então, esse repertório que o aluno precisa ter, ele é construído, né? Não veio de um dia para o outro. E, obviamente, que dependendo da pessoa, falar de algumas questões é tão natural, porque faz parte do cotidiano. Para outras, não, né? Se a gente pensar numa escola com um público mais carente, determinados temas são
nunca foram vistos, né? Tipo, nunca nem vi. Então, como que a gente vai tratar essas questões? Como que ele vai entender esse texto? Se você não der esse suporte, fica distante, né? Não faz sentido para aquela pessoa. Por isso que, às vezes, depois de muito tempo, quando você relê aquela obra, você fala, nossa, agora faz sentido, porque você tem mais bagagem, né? E o professor não pode esquecer que a bagagem dele não veio do dia para a noite, é toda uma construção, né? Se hoje o professor pode fazer esse tipo de análise, é porque foi toda uma construção, toda uma formação de anos, não começou ontem. Então, não dá para esperar de um aluno, né, de graduação uma interpretação que o professor pós-doutor, não sei quantos anos estudando literatura, vai ter. Obviamente, são análises diferentes. O que também não significa que o professor vai relaxar e aceitar, né, qualquer interpretação ou a falta de esforço. Então, é tudo saber dosar mesmo, né? Quem mais? Cadê a Janaíne, que está quieta porque está sem microfone, diz ela. Deixa eu ver aqui quem que... Nayara, fala um pouquinho você também. Ai, a Juliana hoje está muito quieta. As Jus. Eu sou quieta, prof. Não, senhora, você participa. Não, mas é porque eu acho que eu não sou muito da área da literatura, entendeu? Então eu não me sinto muito à vontade. Nessas outras matérias, eram áreas que eu me identificava mais, é por isso que eu falava mais. Mas eu acho, sim, a matéria de teoria da literatura muito importante, até para a gente ter um norte, né, de como analisar, mas eu me sinto muito insegura ainda, porque eu acho que tudo que eu tô falando tá errado e que eu sou muito viajada. Então, eu acho que não é uma área para mim, sabe? Eu gosto das coisas mais, tipo, gramática, essas coisas, assim, produção de texto, que é algo mais específico, essas coisas, assim, que eu tenho que ficar viajando, pensando o que alguém queria falar, eu acho mais complicado para mim. Então, por isso que eu não falei muito, porque eu não é muito, assim, sabe? Eu acho legal, mas não é muito a minha praia. E admiro quem consegue, porque eu ficava perdidinha nas aulas da Maria Ângela, igual as meninas falaram. Falava, gente, mas da onde saiu isso? Nunca que eu ia imaginar na vida. Então, acho que... E a Maria Ângela que deu aula de teoria da literatura nos 2 anos? Sim, nos 2. E a Maria Ângela, ela defende muito a teoria da literatura, né? Ela é bem voltada para essa questão da teoria, então, talvez... Não, era muito legal, eu amava as aulas dela, eu me divertia, porque eu achava muito legal, mas eu não consigo imaginar essas coisas, não. Mas era muito boa mesmo. E as aulas também agora, assim, de literatura brasileira, de literatura portuguesa, eu acho legal, porque eu consigo, assim, fazer a relação, sabe? Quando um professor faz junto, aí eu consigo lembrar das aulas de teoria, mas assim, eu sozinha não dá. Mas durante as aulas eu acho legal, eu consigo ver bem a relação. Aí eu lembro das aulas de teoria. É um treino, né? Não adianta. Conforme você vai passando, você começa a ficar mais atento às estruturas, né? Não é tão simples assim. Ai, Janaína, nunca mais eu li um conto. Ai. E o conto, ele é muito legal, né? Prof, igual a Jana falou, a matéria de teoria ajudou muito a gente olhar com outros olhos para toda a leitura assim, que a gente faz. A gente enxerga além do que está escrito ali. Prof, e eu acho interessante também a parte dos símbolos na literatura. Por exemplo, tem um cachorro ali. Aí eu olhava, o cachorro era um cachorro. Aí depois eu fui descobrir que tudo tem um significado. Eu lembro de um conto que ela falou do quarto branco, uma casa branca, não sei.
Pra mim, a cor da casa era branca. Aí significava outra coisa. Eu fiquei, meu pai amado. Aí eu comecei a pesquisar dos símbolos, porque eu não prestava atenção mesmo. Eu Tem lembro de uma aula que ela de deu, símbolos, né? que era um quadro que ela mostrou. Aí o sapato da mulher tá do lado de cada sala, tinha um significado. O vestido ser de tal cor tinha um significado. E daí ela ficou assim, as 2 aulas inteiras falando desse quadro. E todo Tinha mundo até uma confundido, porque fruta que ninguém tinha um sabia nada. significado. Aí na parede dessa imagem tinha um outro quadro que daí tinha um significado que estava nessa imagem. Nossa, foi muito legal. É legal, né? Prof, Oi, fala. resolvi falar. Ô, prof, então, eu sou, assim, eu amo muito literatura. Acho que foi até por esse motivo de eu ter entrado no curso. Mas teve uma das aulas da professora Mariângela. Vocês estão me escutando ou eu tô falando baixo? Sim, pode falar. Que teve uma aula da professora da Mariângela que eu fiquei muito chocada, que foi o pai da menina morta. Professora, aquilo mexeu tanto comigo que eu fiquei, meu Deus. Aí depois ela falou que ia ter um encontro com ele no Sesc. Eu falei, meu Deus do céu. E ele contando da perspectiva dele. Professora, aí eu caí em lágrimas. Foi a coisa mais linda, sabe? E eu realmente amo literatura. Que nem a Fefe falou, às vezes eu me sinto mal, porque eu acho que eu tô indo bem nas análises, mas a professora faz análise e eu fico, meu Deus, não era nada que eu tô pensando, e eu já sou viajada. Aí eu achava que eu viajava. Mas ela falava, aí eu ficava, meu Deus do céu, não tem nada a ver com minhas viagens. Demais. Até a Jana falou do Venha Ver o Pôr do Sol. E é um conto que quando eu li, eu lembro que eu fiquei assim, um tempo, sabe, pensando naquilo, que gera um desconforto mesmo, né? Pra você pensar e até mesmo nesse jogo de personagens, né? Assim, de quem é ele, quem é ela, né? E como eles vão sendo construídos por meio das falas. Então, dependendo da obra, gera um impacto mesmo, né? Gera um desconforto e nos faz com que a gente pense vários dias a respeito daquilo. Eu li uma vez o Homem Duplicado, que é do Saramago, e, nossa, depois eu fiquei, assim, uns dias ainda em transe, assim, pensando naquela história. Então, dependendo do texto, né, obviamente que alguns nos geram mais impacto, outros menos. Nossa, prof, eu tentei ler Ensaio sobre a Cegueira, e eu não consegui ler porque eu fiquei muito em choque. É muito difícil de, sabe, como eu posso dizer? É muito difícil engolir esse tipo de texto, sabe? Porque é muita informação forte, assim, pesada, que mexe com a gente. Eu não sei se tenho coragem de ler mais José Saramago, não. É que eu amo, né? É o meu autor preferido. Então, assim, quando eu li o Ensaio sobre a Cegueira, eu também fiquei, assim, bastante impactada, mas é um dos textos, assim, que eu mais gosto. Mas todos dele, na verdade, né? Mas ainda vou dar mais uma chance. Dá. Porque, assim, você tem que ir com... É que ele descreve tão bem, que eu falo assim, que quando eu assisti ao filme, eu não fiquei tão impactada como quando eu li. Parecia que a força das palavras dele eram mais, assim, sabe? Prof, sabe o que eu acredito muito também? É que a gente tem épocas da nossa vida. Por exemplo, eu já tentei ler ensaio sobre a cegueira também, e eu achei que eu não estou na época da minha vida que vai fazer um sentido. Eu acho que, sei lá, eu sou muito molecona ainda, aí o meu estilo de literatura é outro. Parece que não faz, não é que não faz sentido, mas é que você não olha da mesma forma. Por exemplo, os textos que eu li no ensino médio, esses dias eu peguei para reler, eu falei, meu Deus, mas é maravilhoso, e eu achava horrível na época. Acha super... Adolescente acha chato, né?
e depois quando a gente volta para o texto, fala, nossa, mas por que eu não, né, não aproveitei isso? É comum mesmo, né? Não adianta. E assim, cada época você vai se envolver mais com um tipo de texto, né? Não tem. Ah, a Fernanda tá falando com Machado de Assis. Gente, eu sou aquela pessoa que quando eu li Machado de Assis eu fiquei assim, tipo, era o meu autor preferido. É que depois de um tempo eu parei, assim, né? Mas eu era alucinada pelo Machado de Assis. E geralmente os adolescentes odeiam, né? Lê assim, tipo, ai, que chato. E eu fiquei alucinada pelo Machado. Prof, Então- eu também tenho um negócio que se alguém pedir para mim ler, por exemplo, Machado, eu li por causa do vestibular. Como eu tinha que ler, eu odiei. Mas se me desse o mesmo livro e eu não tivesse compromisso com nada, eu ia amar. É. Tem isso, né? Se é por obrigação, não é por prazer, tem essa questão. Enfim. Mais alguém, gente? A menina bonita do laço de fita. Ai, eu gosto tanto de. E eu adoro a. Como que chama? Ai, fugiu o texto. Quatro vezes Lucas, da Lígia Bojunga. Vocês já leram? Esse não. Eu li vários da Lígia Bojunga, mas esse eu não tô lembrada. Nossa, tão impactante. Eu fiquei. É um texto assim que eu resolvi ler para trabalhar com os alunos, e acho que eu fiquei mais impactada que os próprios alunos, porque fala de separação, sabe, dos pais. Então, eu falei, vou trabalhar com os adolescentes, né? Porque geralmente é uma questão assim a se pensar. E geralmente gera um desconforto para o adolescente. E eu acho que eu fiquei mais envolvida com a história do que eles. Eu fiquei assim, tinha hora que eu ia falar do texto quase chorando, assim, de emoção. E eles, tipo, você tá aí, professora, com o olho brilhando, né? Então tem muito disso. Acontece muito isso comigo com os textos da Lígia, porque eu sempre gostava de separar para trabalhar com os alunos. Só que os meus eram mais novos, né? Então eu separava os mais simples. Mas eu lá quase chorando e eles. Como que é o do pintor lá? Ai, fugiu o nome. Meu amigo pintor? Meu amigo pintor. Nossa, eu falava assim com um nó na garganta, né? E os alunos assim, tipo, o que foi, professora, né? Então, às vezes, eles não pegam a densidade mesmo, não tem ainda esse olhar mais de se colocar no lugar do outro, né? Tipo, pensa numa historinha como o personagem ali distante. Mas é isso. Bom, gente, vamos parar por aqui, porque já passamos da hora. E depois eu vou deixar aí para a semana que vem, atividadezinha, a gente vai se falando até para os próximos textos, tá? E alguém tem mais alguma questão, só para a gente finalizar? Alguma dúvida? Não, pronto. Todo mundo deu o okzinho ali para depois contar a presença? Sim. Então tá. Então eu vou parar de gravar aqui